agradecer o amável convite que me permite falar sobre o meu trabalho e vou falar sobre as tragédias de Sófocles, sobre o tema fatalidade divina e liberdade humana, em todas as tragédias de Sófocles. Vou falar de uma por uma, das 7 que nos chegaram. No binômio fatalidade divina e liberdade humana, os dois termos parecem reciprocamente excludentes, mas este aparente oxímoro não se verifica nas tragédias de Sófocles, onde, paradoxalmente, a fatalidade divina, que se manifesta em oráculos, vaticínios, sonhos e em diversos sinais divinos, somente se consuma, somente se realiza mediante escolhas deliberadas, decisões e atitudes espontâneas dos homens mortais. Para examinarmos como, nas tragédias supérstites de Sófocles, se verificam a interação e a complementaridade entre a fatalidade divina e a liberdade humana, convém estarmos atentos a que a tragédia opera com um repertório de imagens e noções legado pelo pensamento mítico, anterior e estranho às elaborações conceituais e abstratas criadas pelo pensamento técnico e pela filosofia. O pensamento mítico se move inteiramente com os dados da sensibilidade, com os dados imediatos da consciência. Então, não existe ideias abstratas. Nesse sentido, entenda-se que a noção mítica de deuses, não como pessoas, nem como espíritos, mas como os aspectos fundamentais do mundo, de modo que as imagens associadas à noção mítica de deuses remetem aos aspectos permanentes, fundamentais e estruturais do mundo. Lendo a Teogonia de Hesíodo, ele descreve o nascimento dos deuses, mas descrevendo o nascimento dos deuses e a genealogia dos deuses, o que ele descreve é a estrutura do mundo. Então, Hesíodo nos ensina o sentido dessa noção mítica de deuses. São justamente os aspectos permanentes, fundamentais e estruturais do mundo. Na perspectiva do pensamento mítico grego, a justiça, que em grego é dike, é uma das horas, uma das horai, que são filhas de Zeus e Temis, bem como são filhas de Zeus e Temis as partes, as moirai, né, que presidem a partilha e participação dos homens em ser e ter. Desse modo, essas imagens genealógicas, né, de as justiça ser uma das horai, uma das horas, filhas de Zeus e Temis, e as moirai, que são Clotó, Laxes e Atropos, né, presidem a partilha e a participação dos homens em ser e ter. Essas imagens genealógicas assinalam tanto que a justiça se manifesta como desígnios de Zeus no horizonte temporal do curso dos acontecimentos, quanto que a justiça é correlata da participação dos mortais nos deuses. Assim sendo, há de se entender o entrecho da tragédia como uma imagem diegética, isto é, uma imagem narrativa da noção mítica de justiça, a justiça de Zeus. Ou seja, a narrativa é uma sequência de imagens e está a serviço da exposição de como atua a justiça de Zeus no curso dos acontecimentos. Então, a minha tese é que o entrecho da tragédia é uma imagem diegética da noção mítica de justiça. Então, vamos ver cada uma das tragédias, começando por Ájax, né? No prólogo de Ájax, duas atitudes perante a deusa Atena se mostram simetricamente opostas. Odisseu escuta
a bem conhecida voz de Atena, e compreende com clareza. Mostra-se receptivo à interpretação, à interpelação da deusa Atena. Ele diz: vieste a tempo, quando ele ouve a voz da deusa como um salpinge, uma trombeta, ele diz: vieste a tempo, pois tudo no passado e no porvir administro com tua mão. E, ainda que a deusa o convide depois a seguir para rir do inimigo destruído, Odisseu se apieda da infeliz situação de Ájax, o seu inimigo, em quem ele reconhece a sua própria condição. E ele diz, Odisseu diz: eu vejo que todos nós, os vivos, não somos nada mais do que imagens e leve sombra. Por sua vez, Ájax vê a deusa, mas não a compreende, pois toma-a por aliada quando ela o leva ao massacre do rebanho do exército, fazendo crer que se vinga dos que o preteriram no concurso em que as armas de Aquiles seriam entregues ao melhor guerreiro grego, depois de Aquiles morto. A soberba de Ájax, ao se dirigir à deusa, se mostra no reiterado uso do verbo permito. A deusa, com ironia, diz que ele não castigue o inimigo, que na verdade ele está açoitando um carneiro, que ele, enlouquecido, pensa que é Odisseu. E a deusa diz: não castigue tanto o inimigo. E ele responde: permito, Atena, que no mais te aprazas, mas ele pagará esta e não outra pena, não outra justiça. E a deusa continua: já que assim te apraz agir, usa tua mão, não poupes nada do que tens em mente. E ele, Ájax: vou ao trabalho, mas isto te permito, uma tal aliada sendo, sempre me assistir. Então ele é tão soberbo que ele usa o verbo permitir para a deusa, que certamente não precisa da autorização dele. E no terceiro episódio, no terceiro episódio da tragédia de Ájax, o mensageiro reproduz as instruções do adivinho Calcas ao irmão de Ájax, Teucro, e revela duas ocasiões em que Ájax rejeita a integração de suas ações com o favor divino. Primeiro, quando, ao partir de casa para Troia, Ájax, responde aos conselhos do pai, junto com os deuses, ele responde aos conselhos dos pais que trabalhe com os deuses, ele responde que, junto com os deuses, até o nulo conquistaria a vitória, mas que ele, Ájax, confia sem os deuses granjear a glória. E depois, quando na batalha ele é exortado por Atena, ele dispensa o incentivo da deusa, declarando-se suficiente por si mesmo. De acordo com as instruções do adivinho, somente nesse dia a cólera da deusa Atena o perseguiria, e por isso Ájax deveria permanecer em casa. A ironia trágica consistindo em que a deusa não precisaria senão de um único dia para destruir o mortal. Considerado inimigo por todos os aliados na guerra, por todos os gregos, pela tentativa de matar os comandantes militares, a quem ele atribui a injustiça de tê-lo preterido no concurso das armas, né? E julgando-se desonrado por ter sido preterido nesse concurso das armas de Aquiles, reiteradamente ele se diz o único merecedor das armas de Aquiles. Compara-se ao seu pai Télamon, que outrora, com Héracles, conquistara Troia, considerando-se igual ao pai nos feitos, mas não na glória. Declara-se incapaz de apresentar-se perante o pai sem o prêmio supremo das armas de Aquiles, e justifica o intento de se suicidar como o meio de se mostrar da mesma índole do pai.
Para demovê-lo desse intento, o coro se propõe cuidar do que convém a Ájax, e a sua mulher, Tecmessa, enumera as consequências da morte de Ájax, que seria lesiva para ela, lesiva para o filho do casal, Ájax e Tecmessa, e para os pais velhos de Ájax, que estão em Salamina. No seu discurso ambíguo, famoso discurso ambíguo de Ájax, né, que parece uma concessão às intercessões do coro e de Tecmessa, Ájax se declara disposto a ceder e prestar reverência ao poder dos comandantes militares, os reis Agamenon e Menelau, os Atridas, exemplificando o sentido cósmico do ato de ceder com a alternância de verão e inverno, noite e dia, procela e calmaria, sono e vigília. Como nesses exemplos, em que cada um dos pares desaparece para dar lugar ao seu oposto, Ájax consuma o suicídio como forma de manter a integridade de sua índole e de sua soberba, de modo que se pode dizer que a deusa Atena o destrói, mas não o derrota. Diante do cadáver do marido, Tecmessa, quando descobre o cadáver, supõe que os inimigos rissem e se alegrassem com esses males, mas talvez lamentassem a ausência do morto na frente de combate. E ela conclui: sua morte é amarga para mim, para eles, doce, e feliz para si mesmo, tal qual que Estela obteve para si a morte que almejou. Então, ela reconhece que Ájax construiu o curso da vida dele e terminou como ele queria. Nesse drama, então, pois, as exigências e determinações divinas não coíbem o mortal de agir segundo a sua própria índole e a sua própria iniciativa. Passemos, então, à tragédia As Traquinhas. Nesta tragédia, dois temas se desenvolvem paralelos até confluírem. A angústia de Djanira, esposa de Héracles, aflita com a prolongada ausência do seu marido, e o oráculo sobre ele, inscrito numa prancha que ele lhe deixou ao fazer o testamento e partir. Djanira o revela ao seu filho, Ilo, ao filho do casal, Djanira e Héracles, Ilo, ao pedir a Ilo que busque descobrir o paradeiro de seu pai. Ele diz, revelando o oráculo: ou irá completar o término da vida, ou, se vencer este certame, poderá, doravante, viver bem o restante da vida. Então, esse era o oráculo. Quando soube que o marido regressaria ao lar vitorioso, mas que enviara um espólio de cativas de guerra, entre as quais a jovem princesa Iole, a sua nova paixão, pela qual ele atacara, vencera e destruíra o reino de Eurito, pai de Iole, Djanira recorre ao sortilégio de que o centauro Nesso, antes de morrer, lhe fizera dom. Mortalmente ferido pela flecha de Héracles, envenenada com o sangue da hidra de Lerna, o centauro logrou persuadir Djanira de que, recolhido e guardado segundo suas instruções, o sangue da chaga seria a magia do coração de Héracles, de modo a ele não mais querer nenhuma mulher em vez dela. Desesperada com a previsão de um marido a preterir pela jovem concubina, Djanira unta com o sangue do centauro a túnica que envia ao marido, com instruções de como a usar, para que os amavios, o filtro,
segundo as palavras do centauro, surtissem efeito. Depois de enviada a túnica, tendo observado a destruição da mecha de lã com que untara a túnica, aí é que Djanira suspeita do dolo com que o centauro servira dela para se vingar de quem o matou. Trespassado de terríveis dores e insuportável agonia, Héracles, ao ouvir seu filho, que a esposa agira enganada pelo ardil do centauro Nesso, Héracles compreende, então, o antigo vaticínio que outrora tivera de seu pai Zeus, de não ser morto por um vivente, mas por finado morador do Hades. Cada um dos 3 oráculos, ao se cumprirem, revelam o seu verdadeiro sentido. O primeiro oráculo, o que parecia ser uma vida sem fadiga, doravante viver bem a restante vida, seria, na verdade, a morte. A vida sem fadiga seria, na verdade, a morte. O segundo oráculo, que é justamente as palavras do centauro. Héracles, de fato, não quereria mais nenhuma mulher, pois estaria morto. E o terceiro oráculo, que Héracles ouviu de seu pai, que ele não seria morto por nenhum vivente, mas por um finado do Hades, o que ele entendia como que ninguém o mataria jamais, né? E o que parecia ser impossível realizou, pois quem estava matando Héracles realmente era um finado morador do Hades. No entanto, nenhum dos 3 oráculos se cumpririam sem as iniciativas espontâneas e desejadas dos agentes humanos. Djanira, no equivocado intuito de salvar seu casamento, Héracles, no belicoso desejo de desfrutar um novo amor, e o arauto Licas, que leva o presente de Djanira para o seu marido, ao entregar fielmente a túnica ao rei de acordo com as instruções dadas pela rainha. A tragédia seguinte é Antígona. Vamos ver como em Antígona se complementam a fatalidade divina e a liberdade humana. Observem-se nessa tragédia 3 aspectos da noção mítica tradicional de justiça na Grécia. Primeiro aspecto, o sentido tribal da justiça penal coletiva. Um delito pode não ser punido pela justiça divina na pessoa do delinquente, mas num de seus descendentes, porque a justiça divina ela é coletiva, ela não individualiza, ela não é distributiva, ela abrange a coletividade. Segundo aspecto, a correlação entre justiça, dica, e parte ou destino, moirai, né, que eu tinha falado antes. Essa correlação fica clara no fato de a justiça ser uma das orai e ser orai, uma tríade, filhas de Zeus e Temis, como a outra tríade das moirai, né, que são Clotó, Láxis e Atropos, né? E ainda a noção mítica de erronia. Erronia é como eu traduzo a palavra até, né? Até é a cegueira moral. É quando um mortal excessivamente confiante nas suas possibilidades age de maneira a se arruinar. E isso é, ao mesmo tempo, a ironia é algo ambíguo entre a justiça divina e a estultícia humana. E é, ao mesmo tempo, o crime e o castigo. Em geral, a ironia, até, está ligado à híbris. A híbris é a transgressão em que se suprime ou se usurpa um direito de outrem, né? E sempre, híbris pode ser traduzido como transgressão ou como soberba, né? Então, nessa tragédia Antígona,
Ao buscar a adesão da irmã Ismena a seu plano de fazer os funerais do irmão, proibidos pelo édito do rei, Antígona enumera os males da família, faz uma enumeração dos males da família. Ela diz: nenhuma aflição, nem nenhuma ironia, nem ignomínia, nem desonra há que não tenha eu visto entre os teus e meus males. E a esses males ela acrescenta o édito do rei Creonte, que é o seu tio, que é o novo rei, que ascendeu ao trono depois da morte de seus dois irmãos, Etéocles e Polinices, que foram mortos num combate um pelo outro, uma morte recíproca num combate em que Polinices atacava Tebas para reivindicar o seu direito ao trono, que tinha sido usurpado por Etéocles. Para justificar sua recusa em participar desse intento, Ismena reitera o elenco desses males. Ela fala da infâmia e automutilação do pai Édipo, do suicídio da mãe e da morte recíproca dos irmãos. Ela alega que nada pode fazer contra o poder e que, dados os infortúnios da família, esses que ela enumera, a infame automutilação do pai que se cega, o suicídio da mãe e a morte recíproca dos irmãos, a tentativa de fazer os funerais do irmão seria tão inócua quanto autodestrutiva, porque ela incorreria na penalidade da infração do Édito Real. E ante a recusa de Ismena, Antígona se afasta e repele a solidariedade da irmã, como se assumisse e incorporasse a discórdia dos irmãos fratricidas. Com o édito do rei proibindo funerais a um dos irmãos e concedendo-o ao outro, o novo rei Creonte, tio materno dos mortos, toma o partido de um deles, justamente daquele que tinha usurpado o trono do irmão. Tinha usurpado o trono porque o outro era o irmão mais velho e o trato era governarem alternadamente. Mas na hora de passar o trono, o Etéocles se recusa a isso e com o apoio do povo, bane Polinices. E assim, Creonte incorpora também a discórdia dos irmãos fratricidas. A discórdia é uma entidade divina. A discórdia, na perspectiva do pensamento, é uma entidade divina, que ele assume, assim como Antígona assume quando rompe com a irmã, porque a irmã não quer colaborar com o plano dela, que a irmã acha que é impossível. Depois do confronto com Creonte, quando há esse confronto com Creonte, em que Antígona justifique sua infração ao édito por desobediência, desobedece o édito do rei por obedecer às leis dos deuses não escritas e inabaláveis, né? E Creonte, em consequência disso, a condena à morte. E o coro compara a ironia que, em casa abalada por Deus, não deixa ilesa muitas gerações. Isso, no primeiro, num dos estásimos, não me lembro se é o primeiro ou o segundo, o coro descreve a ironia como uma tempestade marítima que revolve o lodo do fundo do mar e estronda nas praias. E depois aplica essa imagem da tempestade marítima à casa dos Labidácidas, né? A casa dos Labidácidas, ou seja, a casa de Édipo. E diz que na casa dos Labidácidas, geração não libera geração, né? Entre a justiça penal divina e a insensatez humana, a ironia induz o mortal a agir com excessiva confiança em suas possibilidades, de modo a arruinar-se. E parece ser inerente à condição humana, porque o coro diz:
doravante no porvir e antes valerá esta lei. Para nenhum mortal a vida segue plena sem ironia. Essa é a visão trágica, né? Para nenhum mortal a vida segue plena sem ironia. Plena, a plenitude da vida inclui incorrer em ironia. E o coro conclui: o mal parece um bem à mente de quem Deus induz a ironia e age breve sem ironia. Então, o coro, comovido com a iminência da morte de Antígona, que foi condenada a ser enterrada viva, sepultada numa caverna emparedada, mas, ao mesmo tempo, o coro é preso à lealdade devida ao rei. E então o coro tenta confortar Antígona, reconhecida que ela, autônoma, descerá viva, única dos mortais, ao Hades. Então o coro reconhece, usa a palavra autônomos, que eu traduzi por autônoma, muito criativamente, traduzi por autônoma. Então, autônoma descerás, o coro diz a Antígona, autônoma descerás viva, única dos mortais, ao Hades. Antígona toma por escárnio a tentativa de consolo do coro, que recorre, então, à noção de culpa hereditária, decorrente do sentido coletivo da justiça penal divina. E ele diz: pagas alguma pena paterna. Neste caso, Antígona concorda de imediato com o coro e recorda o nosso quinhão dos ínclitos labdácidas, nosso quinhão, né? Enumerando o rol de males já evocado por ela e por Ismena no prólogo, né? Após Antígona ser retirada e conduzida à prisão, o coro tenta entender a terrível sorte de Antígona, evocando diversos personagens mitológicos cuja nobreza de nascimento não os impediu de sucumbirem ao poder das Moirae, das partes, nomeadas no final da primeira estrofe e da última antístrofe, não é? Aparentemente, a menção ao poder inelutável das Moirae não somente explica esses terríveis infortúnios desses personagens míticos e de Antígona, mas também reconforta com a possibilidade de assim os compreender. Uma vez compreendido como a coerção da moira, do quinhão de cada um, fica mais fácil de aceitar. Observe-se que as Moirae são, como a justiça, filhas de Zeus e Temis, e assim, tal como justiça, manifestam os desígnios de Zeus no horizonte temporal do curso dos acontecimentos. Apesar dessa simetria e conexão entre justiça e as partes, as Moirae, não se diz nem se sugere em momento algum que a sorte de Antígona seja justa, embora se reconheça a legitimidade e, portanto, a justiça da decisão de Creonte, que, como rei, podia condenar quem ele bem entendesse na perspectiva do governo aristocrático dos tempos míticos. O que não impede também de sucumbir, o que não impede Creonte também de sucumbir à ironia e ser destruído por ela, né? Então, a ironia de Creonte justamente se está nessa decisão de conceder funeral a um dos irmãos e proibi-lo ao outro, porque com isso ele afronta o privilégio dos deuses ínferos, né? O privilégio dos deuses ínferos. E, segundo Tiresias, o adivinho, o adverte, né? E isso acarretaria grandes infortúnios para ele, com o suicídio de sua mulher e o suicídio do filho diante da morte de Antígona, que na prisão se suicida. Ressalte-se que, mesmo reconhecendo o destino de Antígona como uma manifestação do poder inelutável das Moirae, das partes,
o coro afirma expressamente que ela age com autonomia e todas as suas atitudes, até sua morte, decorrem de sua própria iniciativa.